a entrar em oração na presença de Deus. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, por essa rica oportunidade de voltar ao templo e encontrar com os meus irmãos, as minhas irmãs em Cristo Jesus, para te louvar e para te adorar, Senhor. Nesse momento especial da ministração da tua santa palavra, vem falar, Senhor Deus, aos nossos corações. Traz, Senhor Deus, uma mensagem que venha nos exortar a viver uma vida de santidade na tua presença. Uma vida digna, Pai, da qual o Senhor se agrada. Vem, Senhor Deus, trazer uma palavra que venha ministrar aos nossos corações libertação, cura, transformação, salvação. Que as palavras da minha boca e o meditar no meu coração, Senhor, seja agradável na tua presença, pois tu és o meu Senhor e o meu Redentor e a minha rocha. Fala com a tua igreja, Pai. Que o teu Espírito Santo tenha a liberdade de ministrar mente e coração, fazendo as mudanças necessárias, curando enfermidades físicas e espiritual, Senhor, e emocional, edificando a vida de cada um que está aqui na tua igreja, aqueles que estão ouvindo essa mensagem, que algo novo, Pai, vai acontecer, para que teu nome seja glorificado mais mais. Fala com a igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Diga para a pessoa que está do seu lado: que bom que você veio, que bom que você está aqui. Aleluia. O texto que nós lemos, amados, está no livro de Levítico. Esse livro, ele é o terceiro livro da Bíblia, faz parte do Pentateuco. Esse livro, irmão, é conhecido em hebraico como Vaikar, que quer dizer ele chamou. E é muito importante aprender, irmão, porque esse nome ele deriva também da tribo de Levi. Daí vem o nome Levítico. Amém? E o tema central desse livro de Levítico é a santidade. Amém, queridos? O texto que foi lido nessa noite, no versículo 7 e o versículo 8 do capítulo 20 do livro de Levítico, vai dizer assim: consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu, Senhor, o Deus de vocês, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. Glória a Deus. O tema central desse livro, irmão, é exatamente isso. É a santidade. E por isso podemos assumir a mensagem desse livro de acordo com o texto lido, porque, irmãos, santificai-vos. Essa é uma ordem de Deus. Esse é o mandamento de Deus para o seu povo. É dizer: eu sou o Senhor vosso Deus. Da mesma forma, irmão, que aprendemos que sem fé é impossível agradar a Deus, vamos aprender também com esse texto, com essa mensagem,
possível também, irmão. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Aleluia. Precisamos compartilhar desse mesmo sentimento em relação à santidade, porque sem ela jamais veremos a Deus. E é sobre isso que essa mensagem vai falar, é sobre isso que Deus quer falar para a sua igreja, é sobre isso que nós vamos refletir nesse tema, nessa mensagem, nessa noite. Amém? Por isso, em primeiro lugar, irmãos, a lição que precisamos aprender é ser uma igreja que vive ou que avança. Uma igreja que avança, uma igreja que é chamada para evidenciar e mostrar ao mundo a santidade de Deus. Amém? Nós precisamos ser essa igreja santa, da qual o Senhor diz: santificai-vos, sede santos, porque eu, o Senhor, eu sou o Senhor teu Deus. E no primeiro capítulo, irmãos, deste livro, e também no primeiro versículo, o texto começa assim: da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou. Amém? Amém. O Senhor o chamou. Chamou Moisés, irmãos, e ordenou. Precisamos aqui não só entender, mas também aprender lição de que a santidade, ela é inseparável do chamado. Aqueles que o Senhor chamou, ele precisa se santificar, ele precisa ser santo. O Senhor chamou, separou para a sua obra, para a sua missão, para o seu reino. Aleluia. O chamado, irmão, é inseparável, porque quando Deus te chama, Ele tem um propósito na tua vida. Ele separa exatamente para ser santo. E essa santificação é separada das coisas do mundo. Amém, irmão? Você foi separado agora para viver uma vida santa, servindo a Deus. Como nós falamos, servindo a Deus com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia. A palavra santa é exatamente isso. Ela significa chamado à parte, separado, consagrado. É exatamente isso. Pois o ser precede o fazer. Deus chama para ser santo, para então cumprir o seu chamado. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo aquilo que Deus está nos ensinando nessa noite? É que Ele nos chama para ser santo, para fazer e cumprir o seu chamado como o povo dele, como servo dele. Ou seja, Ele nos chama para nos separarmos do mal, e nos junta para fazermos o bem. Amém? Nos junta como igreja, nos reúne, nos separa daquele povo, nos separa do mal para nos juntar, e a partir daí nós fazermos o bem. Sermos o mensageiro das boas novas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmão? Glória a Deus. Essa santidade, irmão, ela não é e não deve ser um esforço legalista, só de aparência,
precisa sim ser, irmãos, um reflexo da presença de Deus na vida daquele que foi chamado, na vida daquele que foi separado como santo. Amém? Porque Jesus Cristo diz que nós somos a imagem e a semelhança dele. Aleluia. E a segunda lição, irmãos, e vamos aprender aqui com esse texto, com essa mensagem, é que precisamos avançar na direção de sermos uma igreja que manifeste a santidade de Deus, vivendo uma vida na sua plenitude. Amém, queridos? Que coisa linda, né? Somos chamados para vivermos a santidade de Deus, vivendo uma vida na plenitude dessa graça de Deus. E o texto, irmãos, no capítulo 1 desse livro, versículo 3, vai falar sobre isso. Diz que o sacerdote trará tudo isso como oferta. E esse versículo ele mostra que irmãos, que seria recebido por Deus se a entrega ela fosse completa. Tudo. Essa palavra é integridade. Ela reflete exatamente isso. Uma pessoa íntegra. Isso quer dizer aquela que não falta parte alguma, completa. É isso que Deus quer dizer. Não quer uma santidade mais ou menos. Não quer uma santidade de aparência. Ele quer o seu povo santo, por completo. Amém? É aquilo que Cristo ele realiza na vida daquela pessoa que entrega a sua vida para Jesus. Na vida daquela pessoa que recebe a presença do Espírito Santo e vive uma vida agora de abundância, cheio do Espírito, aquela sensação, aquele sentimento, aquele poder que faz te sentir completo. Amém? Amém. Cheio desse poder. Aleluia. A ética cristã, irmão, ela não é uma ética do proibido. Porque aprendemos com o apóstolo Paulo, e ele diz assim, que todas as coisas, elas me são lícitas. A ética cristã não é, irmão, a ética do proibidismo. Mas aprendemos com o apóstolo Paulo que todas as coisas me são lícitas. E aí podemos ver que a santidade cristã, irmão, ela é uma escolha. É uma escolha do que mais me convém, do que mais me edifica e do que me permite ser livre. Amém? Amém. Como que são, irmãos? Essa ética cristã, como Paulo diz, que todas as coisas me são lícitas, mas ele fala que na santidade cristã é a escolha do que mais me convém, do que me edifica e do que me permite ser livre. A gente precisa, irmão, ter esse discernimento para fazermos essa escolha. Olha, 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 12, também no capítulo 10, versículo 23, de 1 Coríntios, ele vai dizer, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido,
deixarei que nada me domine. Amém, irmãos? Deus não está nos proibindo, mas está nos ensinando a viver uma vida de santidade, uma vida de escolhas, de fazer as escolhas certas. Tudo é permitido, mas nem tudo convém ao crente. Tudo é permitido, mas o crente santificado não deixará que nada daquilo o domine, porque ele sabe que ele é santo. Ele sabe que Deus o separou para uma vida de santificação, de ser luz no meio das trevas, de fazer a diferença no meio daquele povo. Amém, irmãos? E a terceira lição que aprendemos com esse tema, com esse texto, dessa mensagem, é que precisamos ser uma igreja que cresce em santidade, dando o seu melhor para Deus. Amém? Uma igreja que as pessoas olhem e que vejam que ali há o povo de Deus. No capítulo 3 desse livro, no versículo 10, vai falar que quando a oferta de alguém for sacrifício de comunhão, assim se fará. Se oferecer um animal do gado, seja macho ou fêmea, apresentará ao Senhor um animal sem defeito. Amém? O animal oferecido em sacrifício não poderia ser defeituoso ou ter defeito algum, porque Deus esperava receber o melhor do seu povo. Amém? E o nosso Deus mudou? Não. O nosso Deus continua o mesmo. É um Deus que continua esperando o melhor do seu povo. Amém? E é isso que Deus continua a esperar do seu povo. E quem é o povo de Deus na atualidade? Somos nós. Amém, irmãos? Somos o seu povo. Somos a sua igreja na terra. A santidade, irmãos, é isso. É dar o seu melhor para Deus. Isso não quer dizer pela metade, não. A entrega tem que ser total. É tudo. Aleluia. Nós precisamos cuidar dos nossos tempos. Precisamos cuidar da forma, irmãos, como estamos adorando a Deus. Precisamos, irmãos, ter muita atenção nos sermões que estamos ouvindo por aí. Muitas vezes superficial, que serve muitas vezes para nos fazer rir, para nos entender, para nos divertir, do que, na verdade, para glorificar a Deus, irmão. Precisamos ver e ouvir aquilo que nós estamos ouvindo e quem nós estamos seguindo. Deus é um Deus de excelência, queridos. E Ele nos chamou para a sua glória. E excelência é o que é santo. Amém? Aleluia. Por isso precisamos exatamente ser uma igreja que cresce em santidade, dando o nosso melhor para Deus. Glória a Jesus. E a quarta lição que aprendemos, irmãos, é que devemos mostrar ao mundo que somos uma igreja que vive a santidade de Deus através do amor. Amor. Amém? Amém. Uma igreja que vive a santidade de Deus através do amor.
o amor é tudo, feliz é quem ama. O amor é tudo, irmão. Não existe cristianismo sem amor. Pode haver várias religiões ou diversas outras por aí, mas o cristianismo, a base dele é o amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. No texto, irmão, desse livro de Levítico, capítulo 19, e o versículo 18, o texto vai dizer: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí o Senhor diz: eu sou o Senhor. Amém? É diante, irmãos, do individualismo que nós estamos vivendo, onde as pessoas não querem mais ligar para a situação das outras, não querem mais se preocupar com como as outras estão vivendo. É porque eu sou, eu faço, eu posso. Diante do individualismo, irmãos, tão grande, e diante da centralidade desse eu, é que este livro, tão pouco lido, tão pouco pregado, de Levítico, ele chama a nossa atenção para vivermos uma vida santa, amém? Amando e nos doando e pensando uns nos outros. A gente precisa se preocupar, irmãos, com a vida das pessoas. E hoje, irmão, quando nós nos sentamos diante de um aparelho de TV que ligamos, quando vimos, irmãos, como está vivendo o mundo em guerra, a ambição pelo poder, a falta de amor pelo próximo, a gente diz: Senhor, Senhor, tem misericórdia. Mas depois, irmão, nós temos entendimento, sabemos que tudo isso faz parte daquilo que está nas Sagradas Escrituras. Ela precisa se cumprir. Mas a igreja do Senhor, ela precisa mostrar ao mundo que somos uma igreja que vive a santidade de Deus através do amor. Amém? Como você pode dizer que ama Deus? Ou como você pode dizer que ama seu próximo? O primeiro mandamento diz: amai o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e amai o teu próximo como tu mesmo, Senhor. O Senhor nos convida, Ele nos chama, Ele nos exorta a viver uma vida santa, mas uma vida santa evidenciando, mostrando o amor de Deus. Que alguém possa dizer: aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus, ela se compadece. Aleluia. O amor de Cristo, irmãos, ele nos leva a essa santidade. Há uma santidade, irmão, que encontra no outro motivação para viver uma vida santa, uma vida pura, uma vida honesta, uma vida serviçal, de poder servir uns aos outros, uma vida capaz de vencer o poder, irmão, do nosso principal inimigo, que se chama, irmão, o nosso eu, a nossa soberba, a
nossa vaidade, o nosso rancor. O amor de Cristo, irmão, ele nos leva a essa santidade. Que faz assim, encontrar a motivação para viver uma vida pura, honesta e serviçal. Uma vida que se compadece, uma vida que cuida, uma vida que ama. Amém? Aleluia. Em que outro lugar, irmão, já aprendemos mais uma lição através desse tema, através desse texto, dessa mensagem que o Senhor está falando para você que está aqui na igreja, para você que está ouvindo também através da rede, da internet, é que precisamos avançar como uma igreja santa, que ensina a viver a verdade da santidade de Deus a um mundo tão desobediente. Esse é o papel da igreja, irmãos. João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A igreja precisa dizer, a igreja precisa ensinar o verdadeiro evangelho das boas novas de Jesus Cristo. A igreja que diz que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Nós precisamos, irmãos, avançar como essa igreja. Eu não sei, irmãos, o que aquela igreja está pregando, eu não sei o que aquela outra igreja está pregando, mas eu sei aquilo que Deus tem botado no meu coração para pregar para a igreja dele. Ser santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Aleluia. Por isso precisamos avançar, irmão, como essa igreja santa que ensina a viver a verdade da santidade de Deus ao mundo tão desobediente. Livro de Levítico, capítulo 22, verso 31, vai dizer: obedeça os meus mandamentos. Obedeça os meus mandamentos e ponham-nos em prática. Eu sou o Senhor. Amém? Olha, queridos e queridas, o relativismo tem feito as pessoas, inclusive o povo de Deus, o povo da igreja, tem feito muitas vezes as pessoas a perder a noção da verdade. O profeta Isaías, irmãos, ele falava já no seu tempo. O profeta Isaías, ele pregava, ele profetizava, ele falava no seu tempo, já descrevendo o futuro, esse tempo atual, o nosso. No seu livro, no capítulo 59, no versículo 14, ele vai dizer assim: pelo que o direito se retirou, pelo que o direito se retirou, e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças, e a retidão não pode entrar. Misericórdia. É isso que nós estamos vendo no tempo de hoje. As inversões de valores. As pessoas dão valor àquilo que não tem valor. E desvalorizando aquilo que é grande, que é poderosa, que é eficaz, que muda, que transforma. A palavra de Deus, irmão. As pessoas estão negligenciando a ouvir a palavra de Deus. Aleluia. A verdade, irmãos, do Evangelho de Jesus Cristo é para o mundo hoje apenas a nossa verdade. Os nossos jovens, encorajados a viverem de acordo com aquilo que os façam se sentirem bem. Isso quer dizer, a gente não pode tirar eles da zona de conforto. Não podemos dizer coisas que eles não gostam.
que eles não queriam ouvir. Aquilo que nos faz se sentirem bem. Já não há coisas, irmão, boas ou más. Para eles, tudo é relativo. Talvez ele diga, aquilo que é ruim para você, é bom para mim. Vivemos nesse meio, nesse relativismo, irmão. Mas em nome de Jesus, eu quero sair daqui hoje, pregando essa palavra, para que você que está ouvindo, para que você está ouvindo, você muda a sua concepção de pensar, de entender, de ser. Em nome de Jesus eu quero te dizer, irmão, que isso é uma mentira do diabo. É uma mentira do diabo, irmão. O cristianismo é exatamente uma contracultura, é o caminhar pelo caminho estreito. Não existe cristianismo de modernidade, onde eu tudo posso fazer. Se tudo pode naquele que me fortalece. Tudo é permitido, mas nem tudo me convém. O cristianismo é exatamente uma contracultura, irmão. É um caminhar, um caminho estreito, um caminho da cruz. Mas as pessoas querem viver um cristianismo de modernidade, de facilidade. Não foi para isso que Cristo nos chamou. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz e siga. Amém, irmão? Mas essas pessoas, eles também dizem, se você buscar em primeiro lugar a minha justiça e o reino de Deus, as demais coisas lhe serão acrescentadas. Aleluia, glória a Deus. A igreja do Senhor, irmão, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é santa. Ela não precisa de enfeites, como os muitos estão fazendo por aí. A igreja do Senhor, irmão, ela é a mais formosa. A igreja do Senhor Jesus Cristo é santa. E por isso, irmão, o desafio dessa igreja santa de Jesus Cristo aqui na terra é viver uma vida santificada na verdade que liberta, na verdade que perdoa, na verdade que converte o homem, que salva e que leva para o céu. E que Deus abençoe a sua igreja, que Deus abençoe você que ouviu essa palavra, e Deus abençoe você que está aqui nessa